e uma reportagem com o vencedor da volta. Na parte final do programa teremos ainda um espaço dedicado a algumas notícias de atualidade. Como vê, o troféu de hoje tem motivos de sobra para que fique connosco até final. Bom, por agora, e como anunciámos há pouco, vamos ligar a Algesur, de onde o Afonso Cerqueira irá comentar a primeira manga da prova de motocross que ali se realiza hoje. Espectadores da Rádio Televisão Portuguesa, para todos, muito boa tarde. Diretamente de Algesur, a transmissão da última corrida do Campeonato Nacional de Motocross Sénior em 250 centímetros cúbicos. Connosco e como habitualmente, para nos ajudar a comentar esta corrida, o especialista em motocross, Tassiano Guimarães. Boa tarde, Sr. Espectador da Rádio Televisão Portuguesa. Estamos já a ver imagens da primeira manga da prova de 250, a última prova do Campeonato Nacional de Motocross. É decorrida neste momento apenas uma volta e vamos passar, Afonso. É verdade, corrida uma volta já, e no comando vai o concorrente número 14, Vítor Calado, que tripula uma Yamaha de 250 centímetros cúbicos. Prestes a obter o seu primeiro título sénior em 250 centímetros cúbicos, o concorrente número 7, Mário Calças, um eterno vice-campeão, um piloto que anda nestas andanças já há muitos anos, mas que por força das circunstâncias ou por força de um senhor que se chamava Fernando Neves nunca conseguiu obter um título, mas sim o segundo lugar. Depois o Fernando Neves deixou de praticar a modalidade e apareceu um outro nome importante no motocross, que foi o Carlos Correia, piloto esse também por diversas vezes já campeão nacional, o que deu direito a que o Mário Calças nunca conseguisse obter um título nacional. Mesmo que não participasse nesta corrida de Algesur, o piloto de Vagos já é campeão nacional da cilindrada de 250 centímetros cúbicos. Temos a imagem de Vítor Calado, ele é o líder desta primeira manga, graças a um fulgurante partido. Ele está praticamente, digamos que em casa, apesar de não habitar aqui, pois é o local em que ele passa férias. É a pista que ele treina assiduamente quando cá está, e talvez por um carinho especial que a população desta zona lhe dispensa, Vítor Calado sente-se em casa, sente-se extremamente motivado e com certeza vai tentar fazer os possíveis por ganhar esta prova, ou pelo menos ficar nos 2 primeiros lugares, porque se ele conseguir pontuar duas vezes nos segundos lugares, respectivamente, nas 2 mangas, ele conseguirá obter o lugar de vice-campeão nacional de 250. Portanto, o Vítor Calado não tem nada a perder e está a jogar o seu vale tudo. É verdade. Como o seu espectador já se deve ter apercebido, aqui em Algesur o terreno está relativamente defeituoso. Está bastante negro, pois é conveniente salientar que houve um forte incêndio aqui na pista e aqui nesta região que deteriorou um pouco este traçado de Algesur. Entretanto, para o título era candidato também o atual campeão nacional nas 3 cilindradas sénior, nas de 125, 250 e 500 centímetros cúbicos, o Carlos Correia, quanto a nós, o melhor piloto português da atualidade em motocross e em qualquer das cilindradas. Carlos Correia é um ausente hoje aqui em Algesur. É um ausente hoje e com certeza o irá ser nas próximas corridas. A razão é um pouco triste, mas fica a dever-se exclusivamente a que o piloto foi detido, e foi detido por presumível homicida de um estudante da cidade de Coimbra. Enfim, uma hora infeliz, um ato irrefletido, deu direito a que o melhor piloto português de motocross esteja neste momento detido e não possa estar aqui presente a tentar o título que estava ao seu alcance. Pois em relação ao Mário Calças, que é o comandante do Campeonato Nacional, tinha uma diferença de 16 pontos. 16 pontos para si, que não está muito entrosado nestas andanças do motocross. Queremos dizer-lhe que
a pontuação em cada manga para o primeiro classificado equivale a 20 pontos. Por conseguinte, perfeitamente ao alcance do Carlos Correia, a hipótese de também conquistar o título de 250. Isso não vai acontecer, exatamente pelo facto do piloto se encontrar detido por um presumível homicida de um estudante de Coimbra, exatamente da zona onde o piloto reside. Mas passemos à frente, enfim, lamentamos profundamente não ver o Carlos Correia aqui a participar e temos no comando da corrida o piloto número 14, o Vítor Calado, seguido do Mário Calças, também seguido pelo concorrente número 27, o Miguel Farrajota, e pelo concorrente número 32, o Carlos Crespo, Francisco Salgueiro, enfim, já o Joaquim Rodrigues, concorrente número 4. A fila indiana já é um facto e, se nada de anormal acontecer até ao final desta manga, que tem o tempo de 35 minutos mais 2 voltas, o que deve equivaler a cerca de 39 minutos de prova, estamos convencidos que a classificação poderá alterar uma ou outra posição. Exato, Afonso. E neste caso temos os pilotos Francisco Salgueiro, atualmente o 5º classificado do campeonato, o Joaquim Rodrigues, 6º classificado. Há uma diferença de apenas 6 pontos entre estes dois pilotos. Eles, há momentos antes da prova, conversavam sobre esse problema, brincavam inclusive, o que é giro, e portanto é uma luta que poderá criar alterações em termos de campeonato. De resto, só o caso do Vítor Calado, portanto isto em relação aos lugares cimeiros, é que poderá haver qualquer classificação entre os atuais classificados no Campeonato Nacional. O Carlos Crespo, concorrente com o número 32, está bastante atrasado, depois faltou algumas provas devido a uma lesão. Portanto, são as lutas que vamos ter aqui para os lugares mais interessantes, e neste momento assiste-se a uma luta entre o Joaquim Rodrigues e o Francisco Salgueiro, com este à frente do Joaquim Rodrigues. Esta prova de 250, portanto, com motas desta cilindrada, são motas que têm cerca de 45 cavalos a 50 cavalos de força. São motas que têm um binário extremamente baixo, motas que permitem uma condução bastante na base da técnica para uma aproveitação o mais possível da cavalagem que estas motas debitam, porque os nossos pilotos não conseguem, portanto, extrair tudo o que elas dão, portanto, admitem uma condução bastante técnica, o mais suave possível, para conseguirem andamentos bastante rápidos. Em termos de ausências, são algumas, e a primeira já está justificada. O António Tavares, um piloto veterano do motocross, um homem com 37 anos, teve cá de manhã, treinou, mas não conseguiu ultrapassar a reta da meta, porque logo no final da reta da meta caiu, foi pisado e soubemos agora que fraturou uma omoplata. Daí a razão do concorrente número 3 não estar aqui a disputar esta corrida. Um outro piloto que estranhamos não estar cá é o Valber Pereira, também um homem há muitos anos ligado ao motocross, um piloto interessado no Campeonato Nacional, desconhecemos em absoluto, não compareceu no Algarve. Jorge Simões, um amigo íntimo do Carlos Correia, um vizinho do Carlos Correia, com certeza que o problema surgido com o Carlos Correia deve ter dado origem à não comparência de Jorge Simões. Jorge Cavaleiro, um outro jovem, também piloto Yamaha, também não se deslocou ao Algarve. Estávamos convencidos que no domingo passado, numa corrida do campeonato de 125 cm3, tinha lesionado uma perna, parece que não, mas um facto é que também não se deslocou ao Algarve. Por último, o Carlos Cabrita, que também está cá, correu de manhã nos treinos oficiais, só que o motor da sua Yamaha não aguentou, partiu, não houve hipótese de reparação e o piloto também não pôde participar. Entretanto, no comando continua o Vítor Calado, muito perto está o concorrente número 7, o Mário Calças, o Miguel Farrajota com o número 27 é terceiro, o Carlos Crespo com o número 32 é o quarto, supomos que o quinto é o Francisco Salgueiro com o número 15 e o sexto, o concorrente número 4, o Joaquim Rodrigues. Um piloto que tem uma força de vontade incrível em participar em corridas de motocross, já não é um jovem,
também não é um veterano, na verdadeira acessão da palavra, é um homem que já anda nas corridas há uns anos. Queremos lembrar só, vem isto a propósito, de que há cerca de 15 dias atrás o Joaquim Rodrigues teve um acidente de automóvel, um brutal acidente de automóvel, despistou-se, foi de encontro a um poste de iluminação pública e teve só que levar 16 pontos na cabeça. O resultado é que ao fim de 8 dias estava a correr em Vagos e hoje aqui está a tentar disputar os lugares cimeiros. É o concorrente número 4, Joaquim Rodrigues, um homem com muita força de vontade e que gosta muito do motocross. Estamos a ver imagens da luta pelo primeiro lugar. Mário Calças aproximou-se bastante de Vítor Calado e está a tentar obter, assim que possível, o contacto direto com Vítor Calado para a passagem ao primeiro lugar. Vamos assistir a momentos interessantes, com imagens, como já tiveram oportunidades de verem imagens até agora apresentadas. Vamos ver o que é que está a dar. É importante salientar que o Mário Calças não está interessado em cair. O Mário Calças gostaria com certeza de ganhar esta corrida, porque nada melhor do que juntar ao título nacional a vitória numa corrida. É sempre importante. De qualquer modo, é preferível acabar bem classificado do que no hospital. E daí a razão de o Mário Calças com certeza fazer uma corrida inteligente, tentar terminar o mais lá para cima possível. Agora, se puder vencer, é óbvio que não vai desperdiçar essa oportunidade. De qualquer modo, estamos convencidos que não vai arriscar. Vai tentar um bom lugar, sim. Aliás, não seria lógico que assim acontecesse, na medida em que ele já é campeão nacional da cilindrada 250, porque o Carlos Correia não está aqui a participar. Exato, Afonso, mas também acredito que o Mário Calças queira sair daqui com uma vitória para mostrar, ao fim e ao cabo, quem é o patrão da classe 250. É óbvio. E na imagem continua a aparecer o jovem Vítor Calado, que, como o Tassiano Guimarães disse, e muito bem, está a jogar em casa. Ele vive na Venda Nova, ali perto da Amadora, em Lisboa, mas tem uma casa aqui no Algarve, aqui na Rifana, que é uma povoação vizinha aqui de Algesur, aqui do Val da Telha, e portanto vem treinar para aqui. Vem treinar para aqui, o que poderá querer significar que conhece muito bem esta pista, trata a por tu com certeza e comanda a corrida. Com o Mário Calças normalmente perto, mas o Vítor Calado está a levar a bom caminho a Yamaha 250. Yamaha que estávamos convencidos de manhã tinha tido um problema com o quadro. Foi-nos dito que o quadro da moto do Vítor Calado, da moto número 14, tinha partido o quadro em 2 pontos distantes, ou diferentes, que queríamos dizer. E estávamos mesmo convencidos que o piloto não ia alinhar. De qualquer modo, tentou pelo menos resolver o problema. Por enquanto o quadro ainda não se deu. Vamos ver se vai aguentar. E o piloto continua mais ou menos bem no comando da corrida, com o Mário Calças à espera de qualquer deslize do concorrente número 14, Vítor Calado, que comanda esta primeira manga da última corrida do Campeonato Nacional de Motocross de 250 centímetros cúbicos, que a Rádio e Televisão Portuguesa, através do Canal 2, está a oferecer em direto aqui da pista do Val da Telha, no Algarve. Exato, o Vítor Calado neste momento é cada vez mais primeiro. Dá-nos a sensação que o Mário Calças terá aliviado um pouco a pressão sobre o Vítor Calado, quando ele o vê com a determinação com que ele ataca esta pista. O Vítor não vai dar facilidades a ninguém, como o Afonso disse. Esta é uma pista que lhe é muito querida, pois ele já ganhou aqui a abertura do Campeonato Nacional de 125, ganhou as 2 mangas, impôs a todos os pilotos que o nosso motocross tem, portanto, os melhores pilotos estiveram cá presentes. Ele ganhou com os dados todos na mesa, como se soube dizer, e agora vai querer com certeza repetir essa façanha. Assim está a acontecer, o Calças está, neste momento o Mário Calças parou. O Mário Calças tem um problema qualquer, com certeza, e passamos então a ter Miguel Farrajota na segunda posição. Isto só vem beneficiar o Vítor Calado em termos de campeonato nacional.
É verdade, e o Miguel Farrajota, por sua vez, também, aqui vemos a Honda 250 de Mário Calças. Não sabemos exatamente o que se passa com o piloto de Vagos. Não sei, parece-nos que vai encostar. Não, a imagem deixou de nos mostrar o que se estava a passar com o Mário Calças. Estamos a vê-lo aqui de qualquer modo. É um furo, Afonso. Ele tem a roda atrás. Abandonar. Se me dás licença, ele tem a roda atrás furada. Deve ser essa a razão porque ele abandona, exato. Pois um furo na roda traseira não é efetivamente. Exatamente, é um furo na roda traseira. Exatamente, agora tivemos a oportunidade de confirmar. Mário Calças abandona, ou se não abandonar não vai com certeza ter muito tempo para ainda participar nesta corrida, porque, como sabe, mudar uma roda de uma moto demora muito tempo. Entretanto, com o problema do Mário Calças, beneficiou o concorrente número 27, Miguel Farrajota, um piloto também interessado em subir uma posição no Campeonato Nacional. Miguel Farrajota tem neste momento 122 pontos, o Vítor Calado tem 132. Por conseguinte, uma hipótese de subida de um lugar. Vamos ver o que é que isso vai acontecer, se vai conseguir ou não. Só no final o poderemos confirmar. Entretanto, o Mário Calças, mesmo com esta desistência, aliás, como já foi aqui referido por mais do que uma vez, o Mário Calças é já campeão nacional de motocross da época de 1987. 250 centímetros cúbicos, que termina exatamente hoje aqui na pista do Val da Telha, uma povoação vizinha de Algesur. Exato. E vamos ter um Mário Calças que depois de 8 títulos de vice-campeão nacional, portanto, como se 8 vice-títulos de vice-campeão nacional, ele vai obter o seu primeiro campeonato. Hoje de manhã falámos com o Mário Calças, não há dúvida que ele encontrava-se bastante feliz, iria fazer uma prova bastante calma para não cair e para poder comemorar convenientemente o seu primeiro título de campeão nacional. São decorridos. Estamos a ver, vimos a repetição da queda do concorrente número 36, o Celestino de Jesus, piloto simpático, mas relativamente pouco rápido. Ficamos com a impressão de que continuou. E no comando continua o Vítor Calado, concorrente número 14, seguido por o concorrente número 27, Miguel Farrajota, um piloto algarvio e que faz parte da mesma equipa do Carlos Correia, por conseguinte tripula uma Husqvarna de 250 centímetros cúbicos. Isto nesta cilindrada, porque, como sabem, é a equipa do Carlos Correia, de que o Miguel Farrajota faz parte, também participa no campeonato de 125, mas com uma outra marca, a Cagiva. E agora um bom plano do líder desta primeira manga, Vítor Calado, concorrente número 14, que agora está francamente mais à vontade no comando desta primeira manga. A primeira manga, como já lhe referi, tem 35 minutos de duração, mais 2 voltas. Como esta pista tem cerca de 1700 metros de comprimento, o que poderá dar uma média de 2 minutos e pico por volta, estamos convencidos que vai terminar com cerca de 39 minutos. Aqui o vemos, concorrente número 14, Vítor Calado, comandante da primeira manga do motocross de Algesur. Eu gostaria de referir, Afonso, que esta pista do Val da Telha é uma pista que, com os seus 1700 metros, virá a ser escolhida para a disputa de pelo menos uma prova a contar para o futuro Campeonato da Europa para pilotos com menos de 21 anos. E gostaria também de afirmar o seguinte: é uma pista bastante técnica, bastante desnivelada, o que em termos de motocross cria situações bastante interessantes e tecnicamente bastante trabalhosas. Obriga os pilotos a um esforço fora do normal. A pista tem obstáculos que exigem todo o seu saber, todo o seu conhecimento para uma pilotagem simples. E gostaríamos de repetir, de afirmar o seguinte: o Vítor Calado, um piloto que este ano, em termos de condução, pilotagem técnica, evoluiu bastante. É um piloto que antes andava, acima de tudo, sempre sentado, quase 99% da corrida. Hoje já tivemos oportunidades de o ver aqui em situações em que ele anda de pé. Aqui está, temos uma em que ele entra na zona de travagem de pé. Um piloto que
por isso me refere, merece uma referência por todo o seu dinamismo, por todo o trabalho que ele tem dedicado ao motocross. Ele teve, numa altura da sua vida, sujeito a ficar sem uma perna, e isto mostra a determinação com que ele abraçou esta modalidade e chegar ao ponto de conseguir vencer uma prova do campeonato mais importante do nosso país é sem dúvida um facto de ser referido. Aqui o temos na imagem. É verdade, de pedra e cal na primeira posição, seguido pelo concorrente número 27, também em Yamaha, o Miguel Farrajota. Enfim, os espaços entre os concorrentes estão a tornar-se relativamente maiores conforme os minutos vão passando, e o Vítor Calado já vai com um avanço relativamente grande em relação ao segundo classificado, Miguel Farrajota. São decorridos 22 minutos de corrida e o Vítor Calado, provavelmente, só uma avaria mecânica lhe vai retirar esta vitória, o que, para quem confiou nele, como o caso da Yamaha, que o tornou piloto oficial da marca, só vem justificar a confiança dessas pessoas. E sem dúvida que é um bom atributo. No terceiro lugar, uma jovem esperança do motocross nacional, o Carlos Crespo, concorrente número 32, seguido por Francisco Salgueiro, concorrente número 15. Logo atrás vem o Joaquim Rodrigues com o número 4. Cada um em seu lugar, não muito colados uns aos outros. E vamos ver se vão manter estas posições até a final. Estamos convencidos que é natural que sim, mas como há pouco o senhor espectador reparou e viu, o Mário Calças, que vinha relativamente perto do Vítor Calado na segunda posição, foi obrigado a abandonar. Isto em desportos motorizados, a máquina por vezes comanda. Foi o que aconteceu com a Honda do Mário Calças, que furou o pneu traseiro, que obrigou o piloto a abandonar e automaticamente a perder 17 pontos, que lhe daria a segunda posição nesta primeira manga. Vemos agora o terceiro classificado, o Carlos Crespo, que hoje de manhã teve uma queda espetacular, felizmente sem consequências físicas. As consequências foram sim para uma das suas motos, que partiu o quadro, sendo obrigado a ter que participar com a moto de reserva. O Carlos Crespo, um jovem piloto que, como o Tassiano Guimarães referiu, teve lesionado durante muito tempo, daí a razão de este campeonato não poder ser muito bom em termos de pontuação final. O piloto só há 2 corridas regressou. É uma jovem esperança, vamos ver o que é que poderá acontecer futuramente com ele, bem como uma outra esperança, o concorrente número 31, que hoje não está muito bem classificado, o César Peixo, um piloto com 16 anos, por conseguinte, na idade ideal para poder vir a dar muito que falar em termos de motocross. Hoje não está a andar bem, a pista talvez não seja do seu agrado, mas um facto é que noutros traçados que o temos visto andar, temos visto andar muito depressa. E novamente o Celestino de Jesus, concorrente número 36, parado. Um piloto que também tripula uma Yamaha, normalmente participa em todas as corridas com a sua 250 cm3 e também normalmente não se classifica muito bem. Mas para ele o importante é a participação e é isso que ele prefere acima de tudo. Continuamos com imagens do Carlos Crespo, terceiro classificado neste momento na primeira manga. Afonso, eu gostava de referir apenas em relação ao pequeno percalço que o Mário Calças teve. Um furo acontece a toda a gente, mas ter em conta um ponto fundamental. Eu vi antes da primeira manga o Vítor Calado bastante preocupado com as pressões dos pneus, das pressões que ele iria utilizar na prova. Chegámos a falar sobre isso e notei uma coisa, a preocupação que ele tinha, portanto, em ter a pressão ideal para este tipo de piso, um piso duro, com saltos bastante pronunciados, em que, portanto, haverá um contacto bastante drástico entre a roda e o chão. Torna-se importante ter a pressão exata nos pneus, o que não aconteceu com o Mário Calças, aliás, e que lhe terá provocado o furo. São decorridos 25 minutos de corrida
Temos na imagem Vítor Calado. Não é propriamente o Vítor Calado, mas sim o Francisco Salgueiro. É o Francisco Salgueiro que está na imagem, ocupa a 4ª posição neste momento nesta manga e é um jovem piloto com muitos anos de motocross, pois convém recordar que faz parte dessa bela escola que é o Mini Motocross. É o piloto que mais sofre com os campeonatos nacionais em que participa, porque, por incrível que pareça, este jovem piloto número 15 desloca-se para todo o país, da sua terra onde reside, que é só em Mirandela. Mirandela, Trás-os-Montes. Veja, senhor espectador, a quantos quilómetros ele neste momento está de Mirandela. E por conseguinte, as provas ficam normalmente muito longe da sua terra, faz um esforço incrível, é estudante no Porto, tem muito pouco tempo para treinar. O treino são normalmente as corridas em que participa, que são, do modo geral, todos os fins de semana. Quarto classificado neste momento, o concorrente número 15, Francisco Salgueiro, um piloto transmontano, um piloto de Mirandela. Atrás do Francisco Salgueiro continua o Joaquim Rodrigues, também um piloto bastante longe de Barcelos, um piloto que normalmente anima bastante as corridas em que participa, porque é efetivamente aguerrido. Aqui vemos a mãe do Francisco Salgueiro a dar-lhe indicações essas que são fundamentais para os pilotos, pois caso contrário não sabiam em que posição iam, quanto tempo falta para terminar a corrida, etc. São indicações bastante importantes que os pilotos agradecem imenso que lhes sejam fornecidas. Nem todos têm mães que gostam de corridas e nem todos têm, por vezes, pessoas disponíveis para efetuar este trabalho, que é um trabalho complexo, é um trabalho que exige muita atenção para que a informação dada ao concorrente seja o mais exata possível. Exato, Afonso. E agora sim, parece-me ser o Vítor Calado, que são depois de decorridos 28 minutos de corrida, este resultado vem favorecer bastante o jovem piloto, a possibilidade de ele vir a ascender ao segundo lugar do Campeonato Nacional de Motocross. Se ele ganhar esta manga, ele precisará apenas de obter um segundo lugar, ser-lhe suficiente para ser o vice-campeão da classe 250. É verdade. O Mário Calças, como foi referido, o concorrente número 7, teve um furo na roda traseira e foi obrigado a abandonar esta manga quando ia na segunda posição. Temos-lo aqui junto de nós e vamos saber exatamente se foi só o furo que contribuiu para a desistência ou se houve outro problema qualquer. Não, portanto foi só o furo, porque não foi só o furo, mas sim o pneu ficou bastante danificado, porque recebeu um golpe bastante grande e é impossível, portanto, numa pista assim tão dura, conduzir com a roda de trás, portanto, furada, portanto, porque a moto está sempre a fugir de um lado para o outro. Despreocupado na medida em que o título está assegurado? Sim, também isso também ponderou um bocadinho, portanto, e ajudou, não é? Porque de qualquer maneira, pois ainda foi talvez, não sei, a meio da corrida, ainda faltava muita corrida, mas mesmo assim era muito difícil continuar porque a pista é bastante dura e tem muitas pedras. De maneira que, pois, também já tenho o campeonato de ganho e vou agora preparar a moto para a segunda manga. Ok. É o Vítor Calado. Uma queda de Vítor Calado, o comandante da corrida. Vamos ver se consegue manter a primeira posição. Aqui está a repetição da queda do comandante da corrida, Vítor Calado. É assim que se ganha ou que se perde uma corrida. Vamos ver se teria sido ultrapassado pelo concorrente número 27 que o seguia, o Miguel Farrajota, bastante atrasado. Portanto, é natural que tenha a hipótese de manter a primeira posição se conseguiu pôr a moto em andamento. Vamos aguardar mais um pouco. Negativo, Afonso. Quem comanda neste momento é o Miguel Farrajota, porque entretanto o Miguel tinha conseguido recuperar algum terreno, talvez devido à vontade com que o Vítor Calado começou a construir a sua prova, portanto a manter a posição. Ele terá abrandado o ritmo bastante, o que permitiu a aproximação do Miguel Farrajota e perante este percalço ele passou para o comando da corrida.
mas felizmente o Vítor Calado conseguiu pôr a moto em andamento e ele vai com certeza tudo fazer para tentar obter a primeira posição. Isto quando faltam corridos 31 minutos, estamos a entrar nos 5 minutos finais, 4 minutos neste momento, e mais 2 voltas. Vamos ver se ele conseguirá fazer alguma coisa. Enfim, mais uma vez tivemos um exemplo de que por vezes comandar uma corrida, mesmo com bastante avanço, poderá não ser significativo. Tivemos o caso do segundo lugar do Mário Calças, que foi obrigado a abandonar. Agora tínhamos o Vítor Calado destacadíssimo no comando da corrida e caiu e o segundo classificado agradeceu com certeza a queda do piloto Vítor Calado e não fez mais do que aproveitar a deixa e passar para o comando da corrida. Vítor Afonso Cerqueira conseguiu agora obter a diferença entre o Miguel Farrajota e o Vítor Calado. Não acredito que haja qualquer hipótese para Vítor Calado. Ele tem cerca de 17 segundos de diferença para Miguel Farrajota. Portanto, não lhe vai ser possível, a não ser que aconteça também algum percalço ao Miguel Farrajota. Mas em circunstâncias normais, será o piloto da Husqvarna provavelmente a obter a vitória nesta manga. É verdade, já falta relativamente pouco tempo para que esta primeira manga termine e a corrida é efetivamente um monte de imprevistos. 2 homens que andaram lá na frente já tiveram alguns problemas e perderam as posições que tinham. Um perdeu a primeira posição, o Vítor Calado, na queda que teve a oportunidade de ver há pouco, e o segundo classificado, logo no início, o Mário Calças com um furo na roda traseira, aliás, como teve a oportunidade de explicar o piloto aqui em direto. Estamos a ver um cavalinho, um piloto que está interessado em usar um pouco, perdoem-me a expressão, exatamente o comandante desta segunda manga, o concorrente número 27, o Miguel Farrajota. Miguel Farrajota que com a queda do Vítor Calado passou de segundo para primeiro, o que é bastante importante para o piloto, na medida em que são 20 pontos que vai com certeza somar, o que vai ajudar à tal subida de um posto, passar de quarto lugar que se encontra neste momento para terceiro. Vamos ver se isso poderá ser possível ou não, depende tudo fundamentalmente da posição que o piloto obtiver na segunda manga. Segunda manga que lhe queremos lembrar, assim que nos está a ver aqui em direto de Algesur, segunda manga é essa que vai diretamente entrar em sua casa às 18 horas e 15 minutos. 18 horas e 15 minutos terá início a segunda manga da última corrida do Campeonato Nacional de Motocross cilindrada 250 cm3, que a Rádio Televisão Portuguesa, através do segundo canal e do programa Troféu, lhe está a transmitir em direto aqui da pista do Val da Telha, uma povoação vizinha da vila de Algesur. Ora bem, Afonso, o Miguel Farrajota, se realmente conseguir levar até ao fim a sua posição, será um justo prémio para este piloto que vence uma primeira manga, a sua primeira manga do Campeonato Nacional de Motocross. Em relação a melhorar a sua posição, pois tudo depende do que se passar, portanto, na segunda manga, mas vamos ver, vai haver muita luta, com certeza. Ele tem 122 pontos neste momento, é o quarto classificado. Vítor Calado tem 132 pontos, são 10 pontos de diferença. Vamos ver, o Vítor Calado, entretanto, está num ataque cerrado a Miguel Farrajota. A sua diferença são neste momento na ordem dos 10 segundos, ele há bocado estava já com 17 segundos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, devemos estar a entrar nas 2 últimas voltas. Vamos aguardar pelo desenrolar dos acontecimentos. E na imagem, o Algarvio, que está também a jogar em casa, o Miguel Farrajota, concorrente número 27, que parece, em princípio, ter o problema resolvido em termos de vitória nesta primeira manga. E ele aí vai, passou agora aqui de frente de nós. E o problema com o Joaquim Rodrigues, o quinto classificado, Joaquim Rodrigues, com uma Yamaha com o número 4, também acaba de abandonar exatamente aqui de frente de nós. Mais uma desistência
deve ter havido qualquer problema. Julgamos que também é um furo na roda traseira, embora com a moto relativamente distante do posto onde nos encontramos. De qualquer modo, o piloto foi obrigado a abandonar. Aliás, esta pista é fértil em provocar furos, na medida em que o piso é, como o Mário Calças disse, bastante duro, o que normalmente, atendendo mesmo às características dos pneus, que são pneus de difícil, pneus muito duros, com dificuldade em furar, mesmo assim a pedra e as velocidades que se atingem, os saltos, as derrapagens, tudo contribui para que o furo seja possível, aliás, como aconteceu com o Mário Calças. Devemos estar na última volta. Exato, Afonso, estamos precisamente na última volta. Conseguinte, aqui na imagem, o Vítor Calado, o homem que mais tempo esteve na primeira posição nesta primeira manga e que, devido a uma queda, a perdeu. Ficou nessa posição o concorrente 27, Miguel Farrajota, que tem praticamente na mão os 20 pontos referentes à primeira posição. Estamos convencidos que estamos na última volta, embora da posição em que nos encontremos não estejamos a ver, tenhamos hipótese de chegar à sinalização. Faltam 2 voltas, exatamente 2 voltas para que esta manga termine. Miguel Farrajota continua destacado no comando, concorrente número 27. Exato, a diferença conseguimos apurar agora. No segundo lugar. Há uma diferença de 10 segundos exatos entre Farrajota e Vítor Calado. Ele já não conseguiu diminuir a diferença. O Miguel Farrajota terá sido avisado e, portanto, contra-atacou e vai provavelmente manter este primeiro lugar. Com isto, o Carlos Crespo assume o terceiro lugar desta prova, uma prova bastante regular e que vem premiar o esforço deste piloto. Entretanto, o Joaquim Rodrigues, que teve, como o Afonso já referiu, o problema na roda, ele tem a moto, nós estamos a ver a moto neste momento, está bastante maltratado. Vamos ver se ele consegue recuperar a moto para a segunda manga. O quarto classificado é o concorrente número 15 numa Honda, Francisco Salgueiro, que deste modo vai consolidar, e com a assistência do Joaquim Rodrigues, a sua posição no Campeonato Nacional. Francisco Salgueiro ocupa o 5º lugar com 99 pontos, portanto, pontuação antes desta prova. Aqui vemos Miguel Farrajota no comando desta corrida, quando faltam 2 voltas para que esta primeira manga termine. Voltamos a lembrar, assim, senhor espectador, que cada corrida de motocross é composta por 2 mangas que têm a duração de 35 minutos mais 2 voltas. Queremos com isto dizer-lhe que voltaremos ao seu contacto, logo que esteja terminada esta primeira manga, às 18h15, para lhe oferecer em direto também a segunda manga desta última corrida do Campeonato Nacional de Motocross da cilindrada de 250 cm3. Como teve a oportunidade de ver, falta uma volta para que Miguel Farrajota seja o vencedor desta primeira manga do Motocross de Algesur. Motocross de Algesur, organizado pela Câmara Municipal desta localidade, bem como pelo Motoclube de Algesur. Claro, com a colaboração habitual da Federação Portuguesa de Motociclismo. Miguel Farrajota continua na imagem, uma pequena derrapagem, o que é vulgaríssimo em termos de motocross. Esperemos que não abuse muito das derrapagens, porque às vezes mesmo na última volta acontecem situações que não são do nosso agrado. Mas o piloto está perfeitamente à vontade no comando da manga e vai com certeza vencer, isto quando está exatamente na última volta. Estamos na última, exatamente, cortou a linha de chegada o concorrente número 27, Miguel Farrajota, vencedor desta primeira manga, seguido de Vítor Calado, o concorrente número 14, o concorrente que mais tempo andou no comando desta primeira manga e que, devido a uma queda, perdeu essa posição para o Miguel Farrajota, que a aproveitou muito bem e soube manter a distância em relação ao Vítor Calado
que pouco tempo depois de ter caído, se pôs a pé e recomeçou a sua corrida. O terceiro concorrente, o terceiro classificado, queríamos dizer, foi o Carlos Crespo, concorrente número 32, seguido do concorrente número 15, Francisco Salgueiro. Por conseguinte, estes os 4 primeiros classificados da primeira manga da última. Ok, e por conseguinte, terminada esta primeira manga, vamos devolver a emissão para Lisboa, que vai continuar